Fala galera do Papo de Torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Rayara Brambila e hoje a gente vai falar de um assunto que não é muito legal. E por isso que eu vim dividir esse vídeo em 3 vídeos, tá? Esse é o primeiro vídeo, né? Onde a gente vai relatar pra vocês o que aconteceu hoje o dia todo, o quanto isso de todas as formas possíveis atrapalhou e pode atrapalhar muito o Flamengo, que vai jogar contra o Atlético Paranaense nessa quarta-feira. 1h da tarde, a informação que a gente tinha é que o Flamengo ia fazer, através do Marcos Braz, uma coletiva de imprensa, né? Eu acredito que todo mundo ficou sabendo mais ou menos sobre isso. Não só tinha essa coletiva, como era a chance também de esclarecer algumas coisas com relação a todo esse imbróglio com o departamento médico. Então a gente contava que nessa coletiva provavelmente teria também o Marcos Tanuri ali, né, para responder algumas coisas. Vou abrir um parênteses aqui para muito preocupante fazer uma coletiva dessa às vésperas do jogo, porque qualquer coisa errada numa entrevista dessa poderia dar muito ruim. Mas também acredito que era uma forma de trazer a torcida, porque o Marcos Braz é muito bom nisso. Acredito que ele também teria ótimas oportunidades de trazer a torcida com ele para de vez por todas acabar com essa falação que a gente está na internet, que a gente está vendo na internet, né? E essa pressão que estava acima do departamento médico, ok? Deu 1h da tarde, deu 1h30, deu 2 horas e nada. Deu 2h30, deu 3 horas e aí sim o Flamengo se posicionou dizendo que a reunião, a coletiva foi desmarcada. Logicamente, a gente quer entender o que aconteceu, por que marcou, por que desmarcou, qual é o real problema que a gente está enfrentando hoje no Flamengo, às vésperas de uma classificação para a Copa do Brasil, né? Para a final da Copa do Brasil. Logicamente, é muito difícil a gente saber realmente o que aconteceu hoje no Ninho do Urubu. Mas eu trouxe para vocês aqui 3 pessoas, né, que tem os seus canais aqui no YouTube e que fazem parte do dia a dia como jornalistas e que cobrem o Flamengo, para que a gente pudesse discutir junto. E aí você pode deixar nos comentários o que você acha que realmente aconteceu. São 3 versões diferentes, mas que tem algumas coisas parecidas. Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai dividir os 3 em 3 vídeos diferentes e debater cada um deles. Então aqui que você está assistindo do Vene Casagrande é o primeiro vídeo. Vamos ver certinho o que ele disse e a gente discute. Galera, agora uma informação extremamente importante, tá bom? Sobre um jogador chamado Gustavo Damasio. Jogador meio atacante, chegou ao Flamengo em fevereiro de 2020, depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele tinha 19 anos, completou 20 anos em fevereiro desse ano, tá? É o seguinte, mas ele tem 20 meses de Flamengo, não tem nenhuma partida disputada, porém coleciona problemas físicos. Pois é, desde quando ele chegou, ele não entrou em campo, porque logo em seus primeiros treinamentos, ele sofreu uma grave lesão no joelho, que teve que operar o ligamento do joelho esquerdo. Beleza, ele operou. Depois, teve problema de trombose, teve problema de artrofibrose no joelho, passou por mais uma cirurgia para corrigir esses problemas. Depois, o que aconteceu? Depois de um longo período de recuperação, se recuperando, ele iniciou o trabalho de transição campo e bola. No 4º dia, no trabalho de transição campo e bola, ele foi treinar finalização. O que aconteceu? Finalização? Sofreu mais uma grave lesão no mesmo joelho e precisou operar ligamento novamente. Ou seja, em 20 meses de clube, ele passou por 3 cirurgias no joelho, teve trombose, teve artrofibrose e hoje em dia ele está sentindo aquela sensação de joelho frouxo, tá? Frouxo entre aspas, sentindo joelho mole. E pessoas que eu conversei, fontes minhas lá do Flamengo, dizem que quando ele fica muito tempo em pé, a perna esquerda dele incha, que justamente é a perna que ele passou por 3 cirurgias no joelho esquerdo. Incha. E outra, ele está com medo de ter que abreviar a carreira, de ter que encerrar a carreira de maneira precoce. Ele tem apenas 20 anos e já pensa em acionar o Flamengo na justiça. O contrato dele com o Flamengo vai até dezembro desse ano. Notícias boas não e ele param. não tem previsão de retornar aos gramados, de treinar em campo e bola, não tem essa previsão.
nessa semana que o Flamengo colocou um fisioterapeuta exclusivo para ele lá no Ninho do Urubu. O Diego Paiva é um fisioterapeuta que já trabalhou no time profissional do Flamengo, hoje trabalha na categoria de base e está sendo exclusivo para ele. Moral da história, galera, nessa confusão toda, ó, essa matéria eu subi no site do Jornal O Dia, é uma matéria grande que vale a pena ler, tá? Vou deixar o link na descrição aí para quem quiser ler. Em resumo da ópera, sabia disso. 20 meses de Flamengo, nenhum jogo, 3 cirurgias no mesmo joelho desde que chegou ao clube, trombose, artrofibrose e sensação de joelho frouxo. Gustavo Damasio tem que encerrar a carreira de maneira precoce e estudaria a justiça. O Pedro é o menor dos seus problemas. Damasio, esse jogador que chegou ao Flamengo depois de se destacar pelo Serra do Espírito Santo, tá? Ele já conversou com o Denner Machado, aquele ex-zagueiro, campeão da Copinha pelo Flamengo, que encerrou a carreira de maneira precoce, praticamente o mesmo cenário, passou por várias cirurgias, encerrou a carreira e entrou na justiça contra o Flamengo, está movendo um processo contra o Flamengo, alegando negligência médica do Flamengo. E nesse caso, o Gustavo Damasio está pensando em fazer a mesma coisa. Só para vocês terem noção a que ponto o departamento médico do Flamengo chegou. É mais um caso de suposta negligência. Eu vou dizer suposta negligência porque isso tem que ser apurado. Não é o Vini Casagrande que tem que dizer que teve negligência. Mas se o jogador está se sentindo assim, já é um problema. E o contrato dele acaba agora, em dezembro. Certamente o Flamengo não vai renovar com esse jogador. Dificilmente vai renovar para quê? É um jogador que dificilmente vai ser utilizado no time sub-20. Ele já bateu a idade. Ano que vem é time profissional. Vai renovar para quê? Esquece. Mais um jogador que futuramente vai entrar na justiça contra o Flamengo. Vamos lá. Outro assunto aqui, bastidores quentes. Vamos lá. Eu apurei por que o Marcos Braz não deu entrevista coletiva hoje. Só para contextualizar, o Flamengo divulgou ainda ontem que Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, daria entrevista hoje, às 13 horas, pela Flá TV. Tudo certo. Tudo agendado. Flá TV agendou o vídeo, agendou, enfim, a live, né, para transmitir a coletiva do Marcos Braz. Eu abri uma live aqui, 12h30, eu falei, opa, vou conversar meia hora com os meus inscritos, e depois a gente entra na live do Marcos Braz. O que aconteceu? O tempo foi passando, o atraso rolando. Infelizmente a gente acha normal a Flá TV se atrasar, porque é normal mesmo. Foi passando. Chegou uma hora que eu decidi encerrar minha live, porque deu 2 horas, eu sei como é chato ficar assistindo live grande. Então eu encerrei minha live. Quando eu encerrei minha live, a assessoria do Flamengo, que havia ficado calada, soltou um comunicado dizendo que a entrevista coletiva do Marcos Braz não iria mais acontecer. 2 horas depois. 2 horas de atraso. 2 horas depois do combinado. Às 15 horas, a assessoria de imprensa do Flamengo divulgou isso, que a entrevista com o Marcos Braz não iria mais acontecer. E não explicaram o motivo. Eu fui apurar o motivo. E olha, teve queda de braço na diretoria do Flamengo. O que aconteceu? O departamento de futebol marcou essa entrevista coletiva, porém, o VP de comunicação do Flamengo, que se chama Gustavo Oliveira, não gostou, foi contra, conversou com Rodolfo Landim, argumentou com Landim, deu os argumentos ao Landim que não seria uma boa essa entrevista coletiva nesse momento, justamente porque nessa quarta-feira tem uma decisão para o Flamengo entra em campo, é um jogo que vale vaga na final da Copa do Brasil, conversou com o Landim, teve essa queda de braço, pessoas foram a favor, pessoas foram contra, e nisso tudo a gente esperando, quando eu digo a gente, é vocês torcedores e nós da imprensa também, a gente esperando, e depois chegou uma hora que decidiram, bateram o martelo e falaram, não vai ter entrevista coletiva. Ou seja, o Marcos Braz foi vetado de dar entrevista coletiva. Landim achou melhor focar nesse momento de decisão e entende que a entrevista coletiva tem que acontecer em um outro momento. Um momento mais oportuno. Essa foi a palavra utilizada por pessoas já do Flamengo para me contar isso tudo que aconteceu. Ou seja, a entrevista coletiva do Flamengo com o Marcos Braz não aconteceu porque Gustavo Oliveira, VP de comunicação do Flamengo, foi contra e o Rodolfo Landim acatou o pedido do Gustavo Oliveira e não liberou essa entrevista coletiva. Então, Marcos Braz, na minha opinião, perdeu essa queda de braço aí com Gustavo Oliveira, com a diretoria do Flamengo, perdeu essa queda de braço. E por conta disso não teve. Vene, o clima tá bom? Obviamente não. Parem para pensar. A entrevista coletiva foi marcada para jogar panos quentes em uma polêmica que envolve o departamento médico do Flamengo, que colocou o Pedro em campo, Pedro machucado. A ideia era essa, o Marcos Braz servir como escudo, botar a cara.
que é normal, ele sempre faz isso. É normal. Só que agora tem mais um problema. Além do departamento médico, que está recebendo um bombardeio de críticas, agora tem esse problema que não teve a entrevista coletiva. Ou seja, o Flamengo não precisa que ninguém crie crise para eles. O Flamengo por si só cria mesmo a própria crise. Eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Ser amenizado, ser apaziguado. A grande verdade é o seguinte: uma vitória nessa quarta-feira, uma classificação para a final da Copa do Brasil, dá uma amenizada nisso tudo. Agora, uma eliminação, eu não sei não, hein? A panela de pressão que já está quente, uma eliminação vai estourar a bomba. Mais ainda. E eu, como um jornalista com a maior responsabilidade do mundo, continuarei apurando, trazendo a verdade aqui para vocês ficarem bem informados. Beleza, pessoal? Só peço para vocês se inscreverem no canal, deem o like no vídeo, ative a notificação. Bom, ouviram o Venê, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, vai lá, ativa a notificação. O cara informa. Tem que respeitar o Venê Casagrande, o cara informa. O que eu tenho a falar sobre tudo isso que ele disse? Tem um ponto positivo e o negativo. O positivo é que ninguém veio dar entrevista, então não se falou merda e não se aumentou uma crise que já estava à porta. Ponto. Ponto negativo: extrema desorganização, diretoria rachada, o elenco parece protegido, mas muito criticado, DM, uma bagunça, enfim, a gente tem vários problemas aí, né, que continua no dia a dia do Flamengo ali. E acredito que sim, se formos eliminados contra o Atlético Paranaense, o caos será instaurado. Mas acredito também que se tivesse acontecido essa entrevista, poderia o Marcos Braz ter revertido uma situação a favor do Flamengo, que era fazer a torcida juntar mais nele, porque o cara tem moral, o cara tem respeito, a torcida respeita muito ele. Não tem, a torcida não tem nada contra o Marcos, muito pelo contrário, só tem coisas positivas, tá? Mas, pelo lado ruim, foi essa desorganização, 2 horas de atraso, falta de consideração, falta de respeito com a torcida, como se fôssemos lixo. Esse tipo de comportamento, junto com DM uma bagunça, ingressos uma fortuna, os valores com essa diretoria estão sendo mudados, né? E isso, né, para essa diretoria que está disputando uma nova eleição, não me parece muito bom. Se nós, torcedores, tivéssemos o direito de voto, eu consigo dizer que eu vejo o Landim nem ganhando esse segundo mandato, mesmo que ele tenha transformado o Flamengo nessa super seleção, enfim. Só que administrativamente a gente tem muitos problemas para questionar de posicionamento, de comportamento, de tudo, assim, de ser humano mesmo, que é o Landim com relação aos torcedores, com relação aos outros times, com relação a respeitar o campeonato, respeitar o próximo, enfim, tem várias coisas para questionar dessa direção, mas mais do que isso, a desorganização que está acontecendo agora é fora de série. Mas deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, fala pra gente o que você achou, fala pra mim o que você achou, e agora se liga no segundo vídeo, que já está com o link aqui na bio, tá? Na descrição, desculpa. O link do segundo vídeo que está aqui na bio com uma outra versão do que aconteceu dentro do Ninho do Urubu, tá? Vamos falar com o Flanação VVP. Eles também trouxeram uma versão quentíssima do que aconteceu dentro do Ninho do Urubu, com possíveis demissão, inclusive, rolando por aí, tá? A gente se vê no próximo vídeo.